Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar, né? É um módulo que requer muita oração. Pai querido, Pai santo, Pai de amor e de bondade, te louvamos porque Tu és o nosso Pai. Tu não és apenas um Deus distante, esquecido de nós, Teus filhos. Não, Senhor. O Senhor é o nosso Pai. E é diante do nosso Pai que nós nos colocamos nesta noite para confessar que sem o Senhor nada somos. Queremos apresentar essa aula, a aula de hoje. Queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo. Queremos dizer ao Senhor que dependemos de Ti, precisamos de Ti. Venha sobre nós com sabedoria e revelação. Venha sobre nós com a Tua graça, com o mover, com o agir do Teu Santo Espírito. Ó Pai querido e amado, somos o Teu povo na terra e precisamos estar preparados com as nossas armas afiadas, com a nossa mente saudável e fortalecida pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Guia-nos nesta aula, prepara os corações, neutraliza toda a força que se levanta contra o conhecimento do Cristo ressurreto, contra o conhecimento de Deus, nosso Pai e Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada aluno, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso módulo do mês de outubro, começando de hoje, trata a respeito da realidade do mundo espiritual. Quando a gente fala de mundo espiritual, o que logo nos vem à mente, né, de imediato, é batalha espiritual. E quando a gente fala de batalha espiritual, as pessoas acham que é Deus e o diabo numa queda de braço. Não, não é isso, não se trata disso. Eu quero partir de um ponto nessa primeira aula para nós entendermos, termos consciência da necessidade que nós, como igreja, como povo de Deus, temos de estarmos preparados com as nossas armas espirituais afiadas para podermos resistir no dia mau. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Éfeso, aos irmãos efésios, no capítulo 6 e o verso 13, precisamente ele começa no verso 10, ele faz uma advertência aos irmãos da igreja de Éfeso. Aos irmãos efésios, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Sim. Nós vamos começar a aula de hoje partindo do ponto de Efésios, capítulo 6 e o verso 10. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos da igreja em Éfeso, a igreja do primeiro século, e ele começa advertindo os irmãos, chamando a atenção deles da seguinte forma. Ele diz à igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa animando, advertindo, chamando a atenção dos irmãos para um preparo. E esse preparo espiritual começa com fortalecimento espiritual. Fortalecei-vos no Senhor, ele diz, e na força do seu poder. Exatamente nesse ponto é que nós precisamos colocar
todo o nosso empenho. Quando a gente fala de batalha espiritual, o módulo do mês de outubro, ele vai tratar, nós vamos trabalhar esse tema em vários aspectos e com muito fundamento bíblico, porque conhecimento, informações a respeito de batalha espiritual sem fundamento bíblico não serve para a igreja. Existe uma quantidade muito grande de informações na internet, em livros, em muitas fontes. Existem muitas fontes, mas a gente precisa, é indispensável o fundamento bíblico. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas espirituais, as armas que a igreja, que eu e você usamos para a peleja, não são informações apenas. Não são, as armas que usamos não são desta terra. Nós não lutamos com a força humana ou com a força do nosso braço, né? Hoje, nós observamos que muita gente tem muito interesse, vamos dizer assim, por conhecimento dessa área, da área de batalha espiritual. Mas o conhecimento sem o fundamento bíblico é ineficaz. Porque também o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da sua carta aos Efésios, no verso 18, 17 e 18, ele também traz uma revelação da parte de Deus, nos dizendo que a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a espada do Espírito. E ele diz que é com ela que nós podemos apagar ou cortar todas as mentiras que o adversário tenta trazer para nós. O apóstolo Paulo também escreve à igreja em Coríntios. Está escrito na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Ele diz que, isso é uma base, é um fundamento bíblico muito importante para nós, tá, amados? Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E ele também diz que, embora nós estejamos andando nesse corpo humano físico, carnal, nós não usamos ele para batalha espiritual. Nós guerreamos no mundo do espírito. Nós guerreamos com o nosso espírito, não com o corpo físico, não com a carne. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro que a batalha espiritual é no mundo espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e o verso 2. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muito bem. Partindo desse ponto, o apóstolo ele está orientando a igreja com relação à guerra, à batalha espiritual.
Mas ele não fica apenas aí. Ele prossegue, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos efésios, ele escreve, ele transmite, ele compartilha uma revelação que Deus está trazendo para ele. A revelação de algo que até então estava oculto. Deus, ele trabalha dentro da sua programação, e a programação de Deus, ela é perfeita. Deus não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora exata, na hora que ele determinou. Hoje nós temos acesso a muitas informações. Hoje nós temos acesso à escola do Evangelho. Louvamos a Deus por essa ferramenta. A escola do Evangelho é uma ferramenta para treinar, para equipar guerreiros, soldados do exército do Senhor. Nós precisamos cada vez mais estarmos em prontidão e preparados, porque cada um de nós temos recebido da parte de Deus um chamado para estarmos no nosso posto como bons soldados de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma patente no exército romano. E ele recebe essa revelação de Deus a respeito da batalha que ocorre na esfera espiritual. Então, ele usa essa linguagem de quartel, porque ele era um soldado. Ele foi treinado para a guerra. Ele era um homem de guerra. Ele usa essa linguagem de guerra quando ele recebe essa revelação da parte de Deus. Por isso que quando ele começa a falar, em vários textos das suas cartas que ele escreve a algumas igrejas, ele usa essa linguagem de quartel, de exército, de soldado, de preparo físico, de uso de armas. Ele sempre aqui e ali, em seus escritos, ele usa essa forma, essa linguagem de quartel, de guerra, de soldado. E Deus faz tudo perfeito. Deus traz essa revelação da batalha espiritual para o apóstolo Paulo. E não foi por acaso. Paulo era um soldado. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem treinado nas artes da batalha, no uso de armas que o exército de seu tempo usava. Muito bem. Então, ele no capítulo 6 e no verso 12, ele traz essa revelação que ele recebe da parte de Deus, e ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra seres humanos. Primeiro, ele fala aos irmãos na cidade de Corinto, na igreja do primeiro século, ele fala à igreja que nós não lutamos com armas humanas, com armas carnais, com armas terrenas, mas sim com armas espirituais. E para a igreja em Efésios, ele fala aonde é essa guerra. Ele traz a revelação desse mundo invisível que nós não podemos ver com os nossos olhos humanos. Há muita dificuldade de entendimento sobre esse tema. Por isso que as doutrinas de demônios têm invadido muitas igrejas, muitos rebanhos, porque há uma grande confusão que o próprio Satanás e seus demônios têm feito. E, na maioria das vezes, o inferno
traça um plano de ação quase que perfeito. Por que quase que perfeito? Porque ele não é perfeito. Perfeito só o nosso Deus. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele tente, mas a igreja do Senhor, ela tem um dono. Ela tem um cabeça. Aleluia. E Deus, ele tem um compromisso com sua palavra. E ele sempre chega na hora certa. Deus nunca se atrasa. Mas Satanás tem traçado um plano de ação para cegar o entendimento dos homens, principalmente de líderes que não estão olhando para Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12 e no verso 2, o escritor aos Hebreus, nesse texto, ele é muito enfático quando ele começa o texto dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque é importante, porque é essencial nós seguirmos, nós termos fundamento bíblico. Porque do momento em que a igreja, você e eu, os guerreiros do exército do Senhor, tirarem os olhos de Jesus e começarem a olhar para outros lados, tipo, olhando apenas para as informações, olhando as novidades, olhando coisas que estão entrando no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor. Certas loucuras. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos perder o céu e vamos perder a batalha também. O escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele é enfático quando ele diz, olhando para Jesus. Ele está dizendo, olha, gente, não deixem, não tirem os olhos de Jesus. Por quê? Quem é Jesus? Quem é Jesus? João responde, explica, fala muito bem de quem é Jesus. No capítulo 1, nos primeiros textos, ele diz que o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra. João, ele fala quem é Jesus. No princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a palavra era Deus. De quem João está falando? De quem o apóstolo João está falando? Ele está falando da palavra viva que se humanizou. A palavra viva que se fez carne e habitou entre os homens e habitou entre nós. E ele escreve dizendo, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João está falando de Jesus, a palavra viva. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Toda a base, todo o fundamento de batalha espiritual é a palavra. Se não tivermos o fundamento da palavra, não temos como lutar, não temos como usar nenhuma arma. Todas as armas espirituais, elas provêm da palavra. Aleluia. Em uma de nossas aulas, lá para frente, nós vamos entender cada uma dessas peças da armadura. No capítulo 12, no capítulo 6, a partir do verso 12, da carta de Paulo aos irmãos efésios, da igreja do primeiro século, ele começa advertindo, falando que os irmãos, que a igreja deveria ser forte,
ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, tudo começa com fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Por quê? Porque guerreiro fraco perde batalha. Guerreiro doente, doente da alma, doente da mente, doente espiritualmente falando, não pode guerrear. Guerreiro ferido não pode guerrear. Tudo isso nós vamos tratar e trabalhar no decorrer do mês de outubro, dando sequência ao nosso módulo Mundo Invisível. Muito bem. Então, o apóstolo, ele começa falando de fortaleza, de fortalecimento, perdão, de forças espirituais. Depois, ele conscientiza a igreja em Coríntios de que nós não lutamos com armas carnais, mas as armas da nossa guerra, da nossa peleja, elas são espirituais. Depois, para a igreja em Efésios, no capítulo 6 e o verso 12, ele diz contra quem lutamos. E ele traz essa conscientização da batalha espiritual nas regiões celestes. Ele fala a respeito de uma guerra que está ocorrendo nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6 e o verso 12. Ele diz contra quem lutamos. Ele diz que são contra potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da iniquidade, e ele diz a localização aonde acontece essa guerra. Ele diz nas regiões celestiais. No capítulo 6 e na parte final do texto, do verso 12, ele dá a localização aonde acontece essa guerra. No Mundo Invisível 2, nós vamos nos aprofundar, mas nós precisamos correr dentro dessa linha de pensamento que nós estamos, para nós absorvermos o máximo de bases bíblicas, nos nutrirmos, nos prepararmos com fundamento bíblico a respeito do que a palavra fala sobre a batalha espiritual. E depois nós vamos entrar e ir mais profundo. No capítulo 6 e o verso 12, ele termina o texto falando nas regiões celestiais. Regiões celestiais, essa expressão nesse texto, do grego koiné, língua que foi escrito o Novo Testamento, era a língua popular da época de Jesus e da época que o apóstolo Paulo escreveu. Eu preciso pontuar isso aqui, é muito importante para nós. Muito bem. Regiões celestiais, nesse texto, quer dizer cosmos, espaço sideral. Espaço sideral. Regiões celestiais, literalmente, nesse texto, o grego koiné nos diz que é cosmos, e cosmos é espaço infinito, espaço sideral. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aí do nosso sistema solar e o Sol como a estrela maior, todo o nosso sistema solar, todos os planetas em conjunto, a Terra também, elas circundam o Sol. Esse é o nosso sistema solar. Quando o apóstolo Paulo está se referindo nesse texto, ele cita toda a equipe do mal, né? E também quero pontuar que nesse texto, quando foi feita a transliteração do grego koiné para o português, nossa língua, a primeira palavra, a primeira hierarquia angelical caída, ela não foi inserida. Mas a primeira hierarquia angelical, ou seja, todas essas classificações que o apóstolo Paulo fala, ele começa dizendo, aqui eu tenho potestades,
príncipes do mundo destas trevas, hostes espirituais da iniquidade. Todos estes são anjos caídos, tá, gente? Anjos caídos. Toda esta classificação angelical do mal são anjos caídos. Em Mundo Invisível 2, nós vamos ver muita coisa que talvez você nunca tenha ouvido, mas a gente precisa ir passo a passo. Antes de principados, nessa lista que o apóstolo Paulo dá, há a palavra tronos. Se não me falha a memória, a tradução, a versão da NVI, ela já inseriu, já traz tronos, principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade. São algumas hierarquias de anjos caídos que o apóstolo Paulo pontua nesse texto, indicando contra quem nós lutamos. Ou seja, ele começa o texto dizendo: vocês não têm que lutar contra pessoas, nós não lutamos uns contra os outros. Nós lutamos contra essa classificação de seres aqui. Quem são estes seres que o apóstolo Paulo classifica no capítulo 6 e o verso 12? São anjos caídos. Agora eu gostaria que nós abríssemos o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 3. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essas duas pessoas aqui na imagem, né, esse desenho, eles estão se olhando, olho no olho. Quando a carta, o escritor da carta aos Hebreus, o escritor desse texto, no capítulo 12 e o verso 2, ele começa enfatizando, olhando para Jesus. Em outras palavras, ele diz assim: olha, gente, vocês não podem tirar os olhos de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho sobre os olhos. Os olhos são o órgão, ou é o órgão que nos dá sentido de direção. Os olhos. É o sentido da visão. Visão. Os olhos nos foram dados, criados por Deus, para que nós pudéssemos ver, enxergar, para que nós tivéssemos direção. As pernas, né, nossos membros inferiores, eles andam, caminham, mas eles precisam de uma direção. Os pés precisam de uma direção. As pernas precisam de uma direção. E sem os olhos fica muito difícil. E a gente pode observar isso na vida das pessoas que têm a deficiência visual. Elas caminham, mas com dificuldade. Elas precisam do apoio, da ajuda de outros ou de um objeto que lhes dá a direção. A bengala, né, de cego dá a direção. Muito bem. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: não percam, não deixem de olhar para Jesus. Isso aqui é uma chave, tá, gente? É uma chave. Isso aqui é um dos maiores segredos espirituais.
Não adianta nada eu ter todas as armas espirituais para a peleja se eu for cega, espiritualmente falando. Se os meus olhos não estiverem em Jesus. No início da aula, eu falei quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra viva. Aleluia. E o escritor da carta aos Hebreus, ele enfatiza isso, olhando para Jesus. Se nós deixarmos de olhar para a palavra, nós vamos ficar cegos. Porque os olhos são o sentido do corpo que nos dão direção, que nos fazem ver. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, chamando a atenção deles para algo muito importante. Ele diz assim, ele expressa um de seus temores, né? Ele está falando de um de seus temores aqui. Ele era um apóstolo, ele era um implantador de igrejas. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos analisar aqui algo. Como foi que a serpente enganou Eva? Como foi que Eva foi ludibriada? Como é que Eva cai na cilada? O primeiro casal recebe uma ordem de Deus, uma ordem muito clara. Eles não poderiam comer do fruto. Porque se eles comessem do fruto do pecado, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. As consequências seriam as mais terríveis, morte. Eles pecariam. Saiba de uma coisa, o nosso inimigo, ele é um ser oportunista, legalista. Ele nunca virá a você quando você está pronto, pronta. Ele virá quando você não está pronto, quando você não está pronta. Por isso, nós precisamos nos preparar, estar prontos todos os dias. Todos os dias. Apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas. Apesar das nossas imperfeições. Apesar das nossas debilidades, limitações. Nós precisamos estar, como disse o apóstolo Paulo, fortalecidos com a força e o poder do Senhor. Fortalecidos com o poder do Senhor. Todos os dias. Independente se a gente está com TPM, se a gente está com dor de cabeça, se a gente está chateada, se está chovendo, se está inverno, verão, se a gente tem saúde, se a gente não tem saúde, se a gente tem dinheiro no bolso ou não. Independente de qual seja a estação que estejamos vivendo, ou o problema que estejamos enfrentando, ou o tipo de sentimento que a tua alma esteja sentindo, é seu e meu dever estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção, esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Antes de vestir a armadura,
Antes de ter as informações a respeito do mundo invisível, antes de se encher de conhecimento sobre batalha espiritual, você e eu devemos estar fortalecidos na força do Senhor. Não é na força do meu braço, não é na força do meu temperamento, é na força do Senhor. E como é que eu faço isso? Como é que ocorre esse fortalecimento espiritual? Efésios capítulo 2, todo o capítulo 2, ele sempre fala do porquê eu e você fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. O que isso quer dizer? Isso significa que eu e você somos adoradores. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Antes de sermos o profissional, o pai, a mãe, o esposo ou a esposa, o pastor, a pastora, o intercessor, a intercessora, a doutora, a advogada, a médica, a pregadora, todos nós, independente de posição, classe social, grau de escolaridade, nós devemos ser adoradores. Adoradores. Eu e você precisamos adorar ao Senhor. Nós existimos, nós nascemos para adorá-lo. Porque é na adoração que nós nos fortalecemos. Quando nós começamos a adorar, é porque nós estamos na sua presença. A presença dele, o louvor traz a presença dele. Ele habita na adoração. Deus habita na adoração. Quando nós adoramos, a presença dele vem. Aleluia. E é na presença do Senhor que há fartura de alegria. Na presença do Senhor. Comece indo para a presença do Senhor. Ir para a presença do Senhor traz, aleluia, alegria. Traz a adoração. Você começa adorando, se fortalecendo dele, se enchendo dele. Muito bem. O apóstolo Paulo tinha um medo, um dos seus muitos medos. E ele declara, ele expressa aqui, ele fala desse medo, ele diz, eu tenho medo, eu temo, que assim como a serpente enganou Eva, ela possa enganar muitos de vocês. Assim como ela enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Eva chega na árvore e fica olhando. Você pode imaginar aí essa cena? Ela chega na árvore e começa a olhar. Qual foi o órgão que capta a imagem do fruto? Os olhos. A visão é um dos sentidos do corpo, lembram? O corpo tem 5 sentidos. Olfato, visão, audição, olfato, tato e paladar. 5 sentidos. Mas qual foi o sentido que captou a imagem do fruto? Os olhos. Não tinha problema nenhum ela olhar. Ela podia olhar. Ela não podia comer. Porque a palavra do Senhor para o primeiro casal foi: não comam. Porque no dia que dele comerdes, certamente morrereis. E que árvore era aquela? Que fruto era aquele? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o fruto era o fruto do pecado. Eva olhou. Lembre-se que a serpente é astuta.
Paulo expressa aqui seu medo. Ele diz: temo, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vocês também sejam corrompidos nos vossos sentidos. Exatamente isso. Assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Está no plural. Ele está se referindo aos 5 sentidos do corpo. Mas o órgão, o sentido número 1 que captou a atenção de Eva foram os olhos. Os olhos, preste atenção. Antes de nós estudarmos as outras armas e tantas coisas profundas e complexas que esse módulo traz para nós, mundo invisível, é um apanhado de tudo a que se refere ao mundo espiritual, tanto da luz quanto das trevas. Muita gente se perde. Por quê? Porque quer saber o número do sapato que os demônios calçam. Isso não interessa para nós. Mas você precisa, primeiro, se fortalecer espiritualmente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Principalmente tomando em conta o tempo, os dias que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo dias de trevas, dias terríveis. O apóstolo diz: temo que assim como a serpente enganou com a sua astúcia Eva, temo que alguns de vossos sentidos sejam corrompidos também e vocês percam a simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo. Nesse texto, Paulo dá para nós uma vasta, nas entrelinhas, ele traz uma lição tão profunda que nós vamos precisar de algumas aulas para mastigar tudo isso. Eva olha para o fruto. Quando ela olha, exatamente, preste atenção, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, porque não é só uma. Nós somos vigiados 24 horas. Nós dormimos, o mundo invisível não. Nós paramos, o mundo invisível não. Nós cansamos, o mundo invisível não. Você está entendendo? Nós cansamos de muitas coisas. Os demônios nunca cansam. Satanás nunca cansa. Cada um de nós somos vigiados 24 horas. O nosso inimigo, o apóstolo Paulo o chama de serpente. A antiga serpente. Vários textos das Escrituras se referem a Satanás como a antiga serpente. Porque foi o animal do mundo físico que ele utilizou para enganar. Eva olha para o fruto. A serpente observa. E ela não podia, Satanás não podia perder aquela oportunidade. Porque podia ser a única oportunidade. Ou a primeira oportunidade que ele estava tendo. Presta atenção. Eu e você não podemos dar nenhuma oportunidade ao nosso inimigo. Ele está à nossa espreita, observando, aguardando, esperando o primeiro vacilo. Sabe aqueles 5 minutinhos de bobeira que a gente dá? Às vezes porque a gente está cansado, às vezes porque a gente está chateado, às vezes porque nós não estamos vigiando. Nunca esqueça,
O nosso inimigo, ele é um ser legalista. O que é isso? Ele é um aproveitador das oportunidades. Seja a mínima que seja, nunca faça isso, porque ele nunca dorme. Muito bem, ele estava observando Eva. Eva deu essa chance. Porque quando ela olha para o fruto, ela cobiçou o fruto. O que é a cobiça? Para e pensa. A cobiça é aquele sentimento, é aquele tipo de desejo que você tem consciência, você tem plena consciência que aquilo não é para você, que você não deve desejar aquilo, que aquilo é errado, que não é bom, é mal, é ruim. Isso é cobiça. Eva sabia que ela não podia desejar aquilo. Lembre-se que o campo de batalha de Satanás e os demônios é a alma humana. Nunca esqueça disso. Satanás estava observando Eva. Ela estava andando no jardim. E ele viu quando ela para em frente à árvore. E ela olha. Ela poderia olhar e desviava o olhar, olhava para outra coisa e seguia em frente. Ela não podia andar com um tapão no olho. Ela precisava dos olhos para ver. Mas o que aconteceu? Ela olhou com cobiça, ela desejou. Quando isso acontece, abriu-se uma ruptura no campo de defesa de Eva. Porque o primeiro pecado foi a cobiça. Ela desejou algo que não podia desejar. Essa foi a legalidade. Quando ela deseja, ele viu aquilo e imediatamente ele aproveitou a oportunidade. De que maneira? Ele usa a palavra. Nunca se esqueça. Satanás virá a você com a palavra. Sempre ele vai usar a palavra. Presta atenção. Ele vai usar de forma errada e distorcendo a palavra. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que não estamos suportando a sã doutrina. Nós estamos vivendo esses dias escatológicos que foi escrito no Novo Testamento. Chegariam dias que não suportariam a sã doutrina, mas chamariam pessoas, mestres, para os ensinar conforme ou de acordo com a concupiscência de seus corações. Não esqueça que coração na Bíblia é alma, tá? Os alunos mais antigos da Escola do Evangelho já sabem disso. Coração na Bíblia é alma. O apóstolo Paulo, falando essa palavra profética, escatológica. Por que escatológica? Porque era para o tempo do fim, e nós já estamos vivendo o tempo do fim. Nós já podemos dizer que já chegamos no tempo do fim, quando nós olhamos o que está ocorrendo à nossa volta, ao nosso redor. As profecias, as barbaridades que foram escritas, que aconteceriam nos últimos dias, nós estamos vivendo. E uma delas é essa. As pessoas, conforme os desejos desapropriados, a concupiscência são desejos desmedidos.
concupiscência são coisas que as pessoas querem, desejam, além do que é permitido pela própria natureza e também pelas escrituras. Isso é concupiscência. São desejos fora do normal. Então, nós já chegamos nesses dias. Não estão suportando ouvir a sã doutrina. Mas muitos grupos, muitos rebanhos, muitos lugares, muitas células, porque agora a moda é a célula, todo mundo faz uma célula para si e ponto final. Todo mundo faz uma live para si e vai discutir e ensina aquilo que as pessoas querem ouvir, segundo a concupiscência de seus corações. Nós já chegamos nesse tempo. Satanás, ele observou o comportamental de Eva e ele aproveitou a chance que ele tinha. Então, ele veio com a palavra. Deus não disse que se você comesse do fruto, você ia morrer? Preste atenção, o diabo estava fazendo uma afirmação verdadeira, porque foi isso que Deus disse. Foi exatamente isso que Deus falou para Eva. Se vocês comerem, vocês morrem. Não comam. Foi uma ordem expressa do Eterno para o primeiro casal. E ele veio com a palavra. Ele disse para Eva, não foi assim que Deus falou? Que se vocês comessem, vocês iam morrer? Eva ouve que ele cita a palavra e ela fala com ele. Fala com a serpente. Disse, foi exatamente isso que Deus disse. Agora, preste atenção. Aí ele entra com a opção, com as suas emendas malignas e malditas. E ele diz para Eva, não é bem assim. Não é exatamente isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas com essa mesma forma, com esse mesmo tom de voz, com esse mesmo tipo de afirmação, quando se trata das verdades de Deus para você e para mim. Quantas vezes nós vemos pessoas dizerem, não, mas não tem nada a ver. Não, mas não faz mal. Deus é amor. Não, Deus me entende. Deus sabe que eu tenho essa fraqueza. Não importa. Não, Deus vai ter misericórdia de mim, porque Ele é um Deus de misericórdia. Não, Deus vai me perdoar. Depois eu peço perdão. Presta atenção nesse tonzinho de voz. A serpente disse para Eva, quando ela fala, preste atenção, quando eu e você paramos para ouvir a voz de Satanás, rompe-se um elo, ligação vertical é quebrada, conexão vertical é cortada. Presta atenção. Quando você para ouvir a voz do diabo, seja no que for, você perde a conexão. Quando alguém perde a conexão vertical, declare-se derrotado, viu? Porque você vai ficar sem a luz, sem a lâmpada, sem a espada, tá? A serpente vem e diz para Eva, é que Deus sabe que no dia que você comer do fruto, presta atenção, olha a astúcia, se abrirão os vossos olhos. Qual foi o órgão que captou a imagem do fruto? Os olhos. O que a serpente estava fazendo ali? Presta atenção, aluno da escola do Evangelho.
A serpente estava tirando a capacidade de ver, visão. Ela estava trazendo o nível de cegueira que Eva precisava para cair na astúcia. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 6 e o verso 22. Capítulo 6 e o verso 22. Esse texto está falando exatamente desse órgão que nos dá visão. O texto está falando a respeito do sentido, de um dos sentidos do corpo, o principal, talvez seja o mais importante, que são os olhos. Está falando sobre a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo, a lâmpada do corpo são os olhos. É o que o escritor está dizendo. A lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu também quero pontuar que o apóstolo João, em uma de suas epístolas, no Novo Testamento, ele diz que Deus é luz. Deus é luz. Qual é a função da luz? Para e pensa comigo. Qual é a função da luz? Algumas pessoas pensam que a função da luz é brilhar. Não. A função da luz é extinguir a escuridão. A função da luz é iluminar, é trazer claridade, é viabilizar a nossa visão. Se você entrar numa sala e apagar a luz, você tem olhos, obviamente, mas você não vai conseguir ver nada. Por quê? Porque está escuro. A escuridão toma conta do ambiente. E quando a pessoa está no escuro, mesmo ela tendo olhos, ela não consegue ver. Nós precisamos da luz, da claridade, para poder os nossos olhos verem. Capítulo 6, do verso 22, diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes trevas haverá em ti? Eva para em frente à árvore, olha, ela cobiça. A serpente viu que ela cobiça, era a chance que a serpente tinha. Então ela vem com a palavra, com a afirmação de uma verdade que Deus disse àquele primeiro casal. Eva concorda, para ouvir. Quando ela para ouvir a serpente, ela perde a iluminação da palavra. Acontece isso aqui. Presta atenção na figura. É tudo que o diabo quer que você faça. Que você dê atenção a ele. Se ele conseguir captar a atenção dos teus olhos, acontecerá o que chamamos em batalha espiritual de encantamento dos olhos. Não é desse módulo, mas vale a pena pontuar. É dessa forma que os maridos traem as esposas, tá? Começa aqui, ó. Encantamento dos olhos. Quando uma serpente coloca os olhos, consegue infiltrar nos olhos do teu marido o olhar dela, ela capta e aprisiona. Isso é módulo 2, tá? Eu estou só pontuando aqui. Os nossos olhos são as janelas da alma, diz Provérbios. O escritor
O evangelista São Mateus, no capítulo 6, o verso 22, ele está dizendo que os olhos são as janelas do corpo e que nós precisamos que esses olhos sejam iluminados pela luz. Deus é luz. Aí nós entendemos a preocupação do apóstolo Paulo, o medo do apóstolo Paulo. Ele fala para a igreja em Corinto, dizendo, no capítulo 11 e o verso 3, ele teme que a serpente pudesse usar a sua astúcia novamente para enganar e obscurecer, entenebrecer os sentidos, né? E o primeiro sentido que a serpente consegue escurecer são os olhos, a nossa visão. E aqui eu quero te chamar a uma reflexão. Como estão os teus olhos? O escritor da carta aos Hebreus, ele faz uma convocatória, ele faz uma advertência muito forte para a igreja do primeiro século. Ele diz, olhando para Jesus, olhem para Jesus. Olhem para Jesus, coloquem os olhos em Jesus, não tirem os olhos de Jesus, não deixem de olhar para Jesus, porque se você olhar para um lado, você vai perder a fiação. Se você olhar para o outro lado, você vai perder a conexão. Se você olhar para trás, ou se você olhar para quem está ao seu lado, ou se você parar para ouvir o que o diabo está falando para você, vai gerar-se, vai criar-se uma conexão com os sentidos dos olhos, porque são os olhos que captam a nossa atenção. E a sua atenção vai fixar-se na voz da serpente. Então, não será só um sentido, não será só a visão, mas a audição também vai ser comprometida. E o Espírito Santo está me trazendo aqui umas coisas que não estavam no script, mas vale a pena pontuar, porque ele está trazendo. O vale dos ossos secos. Quando aquele vale de ossos secos ouvem a palavra, o comando do profeta, a voz profética, a palavra profética, quem foi o primeiro osso que se moveu para trazer vida para as caveiras, para aquele amontoado de osso? Foi o menor osso do corpo humano. O menor osso do corpo humano é o estribo. É o osso do ouvido. Ele tem o tamanho de um grão de arroz. É o menor osso, mas é osso. O estribo e o martelo são duas partes essenciais que formam o ouvido, o segundo sentido que o diabo pode e quer corromper. Primeiro, ele corrompe a tua visão. Postos os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. E preste atenção, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que você tem ouvido ultimamente? O que você tem ouvido? Ou a quem você tem ouvido? Quando o profeta libera a palavra e diz, vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O texto de Ezequiel, se não me falha a memória, é o capítulo 37, foi um barulho, diz o texto, um barulho de ossos se movendo.
Mas o primeiro osso que se mexeu no meio daquele vale de ossos foi o estribo e o martelo, para formar o ouvido. Como está a sua audição? O que você está ouvindo? Cuidado com o que você ouve e cuidado de quem você está ouvindo. É muito perigoso. Nós ouvimos muitas vozes no nosso dia a dia, no trabalho e até mesmo, por incrível que pareça, dentro de nossos templos, dentro de nossas igrejas, nós também ouvimos muitas vozes. O que você está ouvindo? Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Obrigada, tenente. Então, gente, o segundo sentido que o diabo corrompe, o primeiro, os olhos, depois, os ouvidos. E o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja em Corinto: temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, muitos de vós sejam corrompidos em vossos sentidos. Batalha espiritual não é só expulsar demônio, não, como as pessoas acham. Batalha espiritual não é gritar que os demônios saiam. Uma coisa é que você ordene que eles saiam, e outra coisa é que eles te obedeçam. São duas coisas bem diferentes. O mundo invisível. Há mais segredos entre a terra e o céu do que o que a nossa mente humana é capaz de compreender. O encantamento dos olhos é uma das armas mais violentas de engano e aprisionamento que o nosso adversário costuma usar. É praticamente a arma infalível, porque foi com esta que ele enganou toda a raça humana. Eva, a mãe de toda a humanidade, geneticamente falando. Eva é a mãe da raça humana. Quando paramos para ouvir o que a serpente fala, cria-se um nexo. Sentido da audição, voz da serpente e toda a minha cognição é comprometida. Os 5 sentidos fazem parte, tá? Visão, audição, fala, fazem parte da minha cognição. São os sentidos da alma. Quando eu paro para ouvir o que a serpente fala, eu fico surda para o que Deus está falando. Isso explica por que tanta loucura no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando esse nexo é formado com a serpente e os sentidos do meu corpo, e, obviamente, os sentidos da minha alma, o Espírito da verdade se aparta, porque ele não comunga com engano, com mentira, com pecado. Ele sai e, imediatamente, nós perdemos a direção. Imediatamente, nós ficamos cegos espiritualmente. E foi exatamente essa arma que a serpente tem usado desde o Jardim do Éden até os nossos dias. Eu gostaria que você começasse a refletir, a olhar para dentro de si mesmo, de si mesma, e se perguntasse com verdade: a quem eu estou ouvindo? E o que eu estou ouvindo? E de quem eu estou ouvindo? Quando Eva ouve a serpente, ela perde a direção, ficou perdida, totalmente perdida.
ficou cega espiritualmente. É nesse ponto, exatamente nesse ponto da nossa vida, é que caímos em pecado. Quando perdemos a visão espiritual, quando perdemos a audição, quando deixamos de ouvir Deus, nós ficamos perdidos. A serpente torceu a palavra. Ela disse, não é bem assim. É que Deus sabe que no dia que você comer do fruto, os teus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Olha o tipo de oferta que a serpente fez para Eva. Ela não só torceu o que Deus disse, ela mentiu, ela usou uma mentira. Ela torceu a palavra, mas ela também fez uma oferta, a mesma que Satanás fez para Jesus, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus. Mateus escreve no capítulo 4, quando o diabo pega Jesus e o leva no pináculo do templo. E de lá ele mostra todos os reinos. Quando Satanás mostra os reinos deste mundo. E diz para Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Muita gente tem caído nessa. Tem ouvido a serpente e tem aceitado as ofertas de ter o nome no outdoor, de ter reconhecimento da cidade, do estado, da população. Não, você vai ficar famosa, você vai ficar famoso. Não, você vai poder fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai ter seu próprio programa de rádio, seu próprio programa de televisão. Todo mundo vai querer ser seu amigo, ser sua amiga. Não, a sua patente vai ser alta. Não, você vai ter um salário exorbitante. Não, você vai ter uma vida maravilhosa. Você vai ser melhor de todos, a melhor de todas. Você está entendendo? Esse é o tipo de proposta que a serpente faz. Porque quando nós perdemos a direção, quando os nossos olhos perdem a luz da palavra, quando deixamos de olhar para Jesus, nós estamos em escuridão. Por isso que o salmista, lá no Salmo 119, ele faz aquela citação tão preciosa. Ele diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. A palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Nessa primeira aula do módulo Mundo Invisível, a minha intenção como professora desse módulo é te conscientizar de que batalha espiritual não começa com informações. Que demônio atua ali, que demônio atua lá, o que o diabo está fazendo na internet, quais os bruxos que estão fazendo o que contra o Brasil. Não. A nossa primeira lição, como soldados do exército do general de guerra, é sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender como bons soldados de Cristo Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Esse é o início que nós precisamos compreender e viver diariamente na nossa vida cristã. Não interessa as demais coisas, as demais informações, se você é um soldado raso, é um soldado fraco, é um soldado sem resistência, é um soldado que não está preparado para enfrentar as guerras do dia a dia. Fortalece-te no Senhor. Seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Pai querido, Pai Santo, nós queremos te agradecer nesse momento, por essa 1h30 de aula. Nós estamos gratos ao Senhor pela sua palavra. O Senhor nos deu a sua palavra. A sua palavra se humanizou, habitou entre nós, se fez carne. Obrigada por enviar Jesus, a palavra viva. Nesta hora eu oro para que cada um de nós sejamos, em nome de Jesus, fortalecidos no poder da sua palavra, no poder de Jesus, no poder do seu Espírito Santo, porque os dias são maus. A serpente está agitada, querendo tragar, querendo enganar. Oro em nome de Jesus, para que o Senhor unja nossos olhos com colírio do céu. Quando o Senhor envia aquela carta para João, uma daquelas cartas da igreja da Ásia, a igreja da Ásia Menor, que se considerava tanta coisa, mas o Senhor disse: aconselho-te que uses colírio para que os teus olhos vejam, porque a igreja já estava cega. Senhor, eu oro nesta noite em nome de Jesus, para que os nossos olhos sejam ungidos com colírio do céu, para que não sejamos enceguecidos, para que não percamos a tua luz, para que não estejamos perdidos no meio de toda essa corrupção, de toda essa escuridão que há na terra. Que possamos estar com os nossos olhos postos em Jesus, autor e consumador da fé. Em nome de Jesus é a minha oração. Abençoa cada aluno da escola do Evangelho. Que esta palavra possa falar profundamente ao espírito de cada aluno e que eles estejam em pé, como soldados prontos para pelejar, usando a espada do Espírito, que é a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.